a gente vê na nossa sociedade, né, que nós temos hoje um conflito de gerações. Então, um cara novo, começou muito cedo a dar aulas, a pegar gestões ali dentro de um ecossistema educativo. A pergunta, hoje nós estamos vivendo um boom tecnológico, hoje nós estamos vivendo uma transição. Como que você enxerga isso, você sendo hoje um gestor? Como que é pautado as suas decisões estratégicas? Como que é pautado o seu cuidado com o aluno, com os pais? Como que você poderia, assim, passar um pouco dessa sua experiência para nós? Para a gente entender até mesmo a que régua que nós estamos caminhando ali para a próxima geração de educadores ou educados. O que eu vejo hoje, na verdade, Pedro, é um problema muito grande na formação inicial do professor. Assim, nos últimos anos, as licenciaturas como um todo, elas vêm sendo muito precarizadas. E o professor que sai hoje da universidade, eu coloco ele em duas linhas, né? Você tem o professor hoje, um licenciado, que sai de uma universidade muito boa, sim, que é aquele cara que sai com uma régua muito alta, e às vezes ele sai com uma visão muito romantizada de educação, né? E você tem aquele professor que é mal formado, aquele professor que, enfim, não teve uma boa formação. Esse cara que teve uma boa formação... e aí eu digo como gestor, qual que é o maior desafio de você encaixar tudo isso? Aquele cara que teve uma boa formação, ele começa, né, normalmente ali no ensino público, e ele começa a se desanimar por ali. Né? Porque ele tem aquela visão, né, daquela coisa meio romântica, e aí ele vê que, né, principalmente no ensino público, aliás, diria no ensino público, falta investimento, você vê alunos ali que estão pouco interessados, né, por conta de N razões, e etc. E aquele professor que ele vem mal formado é um cara que vem sem base, muitas vezes de conteúdo, é um cara que não consegue agregar, por exemplo, ele não consegue pensar, por exemplo, muitas vezes, como que eu posso agregar a tecnologia, o que eu tenho disponível hoje para minha aula. Ele tem essa dificuldade, para o meu dia a dia. O que eu posso fazer? Como que eu posso mostrar isso para o aluno? E às vezes são coisas simples. Por exemplo, quando eu vou dar aula de física, tem lá uma parte de gases. Né? Legal. Tem uns simuladorzinhos na internet que você acha assim, super fácil. Que é um simuladorzinho lá que você vai colocando gás dentro lá de um recipiente, aí você aumenta a temperatura, a pressão aumenta, né? Aí ele explode. Aí você, né, diminui a temperatura, aí as moléculazinhas começam a se mexer menos e tudo mais. E é uma coisa que para o aluno, você explicando isso simplesmente num quadro, é algo extremamente abstrato, né? Você começa a desenhar as moléculas se batendo. Uma fórmula lá, né? Uma fórmula e um desenho. Quando o aluno vê isso, fala, putz, faz sentido, né? E o que acontece? Esse cara que ele é mal formado, ele acaba não conseguindo fazer isso, né, na maioria das vezes. Esse cara que é bem formado, ele se desanima ao longo do tempo. E aquele professor que ele é mais velho, ele tem normalmente uma dificuldade maior com a tecnologia, ele tem uma dificuldade maior em encarar essas coisas. E ele acredita, não por maldade, mas porque ele foi instruído dessa forma, que a aula que ele deu lá em 1900 e tanto tem que ser a mesma aula que ele dá agora. E aí que entra o conflito de gerações. Cara, né? isso aí. Porque o cara que, né, o professor que está lá com seus 60 anos ou 50, e eu não estou fazendo uma crítica ao professor de 50, 60, eu tenho uma professora na escola que ela deve ter, não vou ser indelicado falar o nome dela aqui, mas ela deve ter os seus 65 anos, e é a professora mais antenada com tudo que tem de tecnologia. Assim, é uma coisa incrível, assim, eu admiro muito essa professora. Vou até falar, a Mariadne aqui. Aí, Mariadne. Mariadne, ela... Salva de palmas, ela educação infantil, é uma professora que é mais antenada com tudo, assim, eu acho incrível isso, né? Mas ela é uma exceção, porque a boa parte dos professores acabam sendo mais resistentes, né? E o aluno que tem os seus 15, 16 anos ou menos, putz, ele espera algo a mais. Ele espera uma coisa que esteja mais linkada com o dia a dia dele, com o que ele faz. A gente não pode simplesmente, como educador, falar assim, essa geração aí, pelo amor de Deus, né? Essa geração TikTok, essa geração Instagram, essa geração etc. Você começa a criar desculpas, né? Para poder não... mas o problema é a geração. Mas não é o problema da geração. Você tem que ser professor, você tem que lidar com todas as gerações. Você lidou com a geração dos anos 90, você lidou com a geração do início dos anos 2000, agora a gente tem que lidar com essa geração e a gente tem que se encaixar com essa geração. Né? Vamos tentar entrar no ambiente deles. Esses dias eu falei para uma aluna sobre, não sei o que, de Facebook. Ela falou, não, Facebook é coisa de velho. Eu falei, cara, eu sou da época do Orkut. Né? Do ICQ. Do ICQ.
e no ICQ eu lembro que era um monte de números, né? Que sim, você tinha que decorar. Você tinha que decorar, era tipo um RG, só é o seguinte, me adiciona no ICQ aqui, né? Qual que é o seu ID? Era, sei lá, 10 números. Assim, tá tatuado aqui. Tatuado aqui, né? E não tinha celular, não dava pra escrever. Cara, não dava. Era no papel, era no papel, cara, era uma coisa maluca. E aí, para eles, o Facebook já é uma coisa velha, né? E aí, só estou falando dando um exemplo de redes sociais, mas acho que é muito mais do que isso. Então, eu acho que hoje o professor ele tem o dever, nós, educadores, temos o dever de encaixar essas tecnologias ou essas formas de dar aula que estão mais com a cara desses alunos. Não é simplesmente falar que essa geração é ruim. Mas agora me veio uma coisa muito legal, né? Você falou de choque de gerações. Uma coisa que a gente tem em comum. Minha primeira faculdade também foi biologia, cara. A gente começou, acho que no mesmo caminho, cara. Tem nada a ver hoje, é outro... Não é só cerveja. Não é só... É arquitetura, é construção, é jogo, é gamificação. Mas eu acho que um problema de gerações, eu acho que você deve estar respirando isso, olhando. Você é o meio do caminho entre o pai do aluno e o aluno. Na sua faixa etária, 31 anos, né? Cara, você sente isso dos professores, às vezes os professores sendo mais velhos, tendo mais experiência de casa e você coordenando esse processo, você sente algo diferente nisso? No começo, sim. Começo, sim. Eu acho que, independente da tua idade, acho que você tem que mostrar o teu trabalho. Você tem que mostrar que você tem bagagem, né? Então, acho que gerir pessoas mais sêniores, ela é um desafio para todo mundo. Para mim também é, porque... vocês não só gerenciam o professor, que é mais velho, né? Por exemplo, eu tenho professores lá que estão há 30 anos na escola. É quase mais ou menos o que eu tenho de idade, eles têm de trabalho naquela escola. E o que você tem que fazer? Primeiro, o professor ele sempre vai esperar que você seja o capitão do barco. Né? Por que ele quer que você seja o capitão do barco? Porque ele quer se dedicar à aula, ele quer se dedicar àquilo ali, mas ele quer ser segurado de alguma forma, ele quer sentir uma rede de proteção ali. E é isso que a escola faz. Não no sentido de proteção, de cobrir erros. Eu quero dizer assim, professor, vai nesse caminho porque é isso aí, é isso que nós acreditamos. Independente de qualquer coisa, eu sei que você está fazendo o que é correto. É isso que o professor quer. O professor também quer que você lidere a equipe como um todo, que você lidere a escola, que você esteja presente. É isso que ele espera. E é isso que as famílias também esperam. Porque eu não só lido com os professores, que são diferentes da minha geração, mas como eu também lido com pais, que são mais velhos do que eu. Sim. E eles precisam confiar em mim. Né? Porque a relação de pai, aluno, escola é uma relação de confiança. E eles precisam confiar. Uma das formas de confiar é você ser presente. Né? É você estar ali, é você... E aí, estar ali, estar presente, não é você fazer todas as vontades dos pais. Porque eu sempre faço uma analogia que é assim, quando a gente vai no médico, até falei isso numa reunião de pais, não sei se todos gostaram, mas quando você vai no médico, Pedro, né? Você fala assim, o médico fala assim para você, Pedro, você está com uma infecção de garganta, você vai tomar aqui amoxicilina e vai tomar tal remédio. Você não vai ficar questionando o médico no sentido, olha, eu acho que a dose tem que ser maior ou menor. Você vai falar, beleza, vou fazer. E o pai na escola, de certa forma, é isso. Ele tem que confiar na escola. Né? Às vezes tem algumas decisões que são difíceis na escola, que você tem que tomar. Mas o pai tem que confiar. E para ele confiar, você tem que liderar com uma senioridade, com tranquilidade. Você tem que mostrar para o pai que você já tem essa bagagem, que você já passou por isso. E eu já passei por N escolas, já liderei outras escolas. E eu falo, pai, isso já aconteceu comigo, fica tranquilo, isso aqui que aconteceu, né, nós resolvemos de tal e tal forma. Né? E eventualmente assumir erros também, porque todo mundo erra, as escolas também erram, né? Professores erram, gestores erram, e fala assim, putz, realmente nós erramos aqui, mas nós vamos consertar isso de tal forma. Porque esconder o erro é uma coisa que, né, corta a confiança, né? Faz com que as pessoas percam a confiança na escola, no gestor e tudo mais. Então, acho que respondendo um pouquinho a tua pergunta, você, primeiro, você ser sincero, você liderar pelo exemplo e principalmente ser presente. Acho que uma coisa que fortalece muito as relações na escola é o relacionamento. Né? As pessoas precisam conhecer. Acho que isso às vezes é um desafio para grandes escolas, né? Porque às vezes o diretor não aparece tanto, mas eu acho que independente do tamanho da escola, o diretor tem que aparecer, ele tem que ser a pessoa que está ali na frente, na saída, na entrada, com os alunos, e é uma coisa que eu busco fazer ao máximo. Eu não consigo estar em todos os momentos, mas é o que eu busco fazer sempre ao máximo, assim.